O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, ali é contada uma das histórias mais fascinantes das Escrituras. No tocante a coragem, destemor e confiança total, plena em Deus. Ali é retratada a história de Davi e Golias, o grande embate, o grande desafio. Davi contrariando qualquer prognóstico positivo, desbancando qualquer banca de aposta de 5-0. Ou seja, naquele tocante, naquele caso, naquela história, jamais, nunca ninguém ia apostar em Davi. Mas sempre, com certeza, ia apostar todas as suas fichas naquele grande gigante, naquele grande guerreiro Golias. Mas Davi, contrariando qualquer prognóstico humano de ver aquela grande dificuldade que surgiu diante deles, e eles olharam assim, é impossível vencer? Davi foi e mostrou coragem, destemor e uma fé inabalável no Deus de Israel. Uma confiança plena, uma total dependência dele. Se vocês tiverem a oportunidade, pegue o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel e leia a descrição. Lá é retratada plenamente a confiança de Davi em Deus. E as escrituras diziam que tudo que Davi fazia era bem sucedido, porque Deus estava com ele. Muitas das vezes surgem desafios em nossas vidas, como aquele grande desafio ao qual Davi enfrentou. Gigantes surgem, ou já surgiram em nossas vidas, que nós paramos e olhamos, e agora? Como vou poder vencer? Como vou poder transpor esse grande obstáculo? Eu não vou poder. E nos amedronta, como o Golias, que se lançou a um desafio diante do exército de Israel, que era um costume daqueles povos antigos. Quem nunca assistiu Troia? Troia, no início dos filmes, tem aquele combate entre aquele grande gigante e Aquiles, o melhor guerreiro de um exército contra o melhor do outro. O derrotado serve o exército do guerreiro derrotado, passa agora a servir ao outro exército. Foi aquele caso. Filisteu, Golias, se lança ao embate. Me envie o seu melhor guerreiro para me enfrentar em arena. Tragam até mim. Mande. Se conseguir me ferir, o exército filisteu agora passa a servir a vocês. Mas se vocês perderem, vão nos servir. Ninguém diante daquela muralha, diante daquela grande dificuldade, se atreveu a ir. Para que vocês possam ter ideia, o rei deu a sua própria filha em casamento para o guerreiro que fosse e matasse Golias. O rei Saul também prometeu tesouros, honrarias, cobrir de joias, e de glamour, e de honra o guerreiro que fosse capaz de derrotar Golias. Mas ninguém se atreveu. Alguns poderiam dizer, e alguns dizem que até o próprio Saul poderia ir, porque o Saul era um rei de uma estatura grande. Mas não ousou. Todos temeram. Diziam que era o exército do Deus vivo de Israel, mas na hora não honrou o nome de Deus. É como muitos hoje dizem que serve ao Deus de Israel, mas quando se vê diante de uma grande dificuldade, nega-o com suas ações. Não foi diferentemente daquele tempo. As escrituras dentro do capítulo 17 do livro de Samuel realça aquela grande dificuldade, que o gigante vestiu uma armadura. Primeiro começa logo dizendo que ele media cerca de 6 côvados e 1 palmo. Essa medida era uma medida de unidade de medida usada pelos antigos egípcios, babilônicos e hebreus, que nada mais é do que da ponta do meu cotovelo ao dedão da minha mão. Isso é um côvado. E variava entre 45 centímetros a 50 centímetros, de acordo com nações e povos. É como aqui, eu tenho uma média de 1,77, 1,78 de altura. Essa medida do meu côvado é uma, mas se for para um europeu que já tem uma estrutura e são mais altos, facilmente de 1,90 para lá, com certeza o braço dele é bem maior, a medida dele é maior.
Então variava entre 45 centímetros a 50 centímetros de altura. Ou seja, esses 6 côvados e um palmo girava ali em torno de 2,90 metros a 3 metros de altura. Olha só que grande dificuldade, que grande muralha ao qual os hebreus se depararam naquele tempo. Um grande desafio, um desafio para um homem de 1,77, como eu, 1,78, enfrentar um cidadão de quase 3 metros. E ainda mais sem experiência nenhuma. Aí que é uma banca mesmo de 5-0, ou seja, ninguém ia apostar em mim. Com certeza ia apostar em Golias. Era uma batalha perdida para Davi. Com certeza, ou para quem se jogasse diante daquele grande desafio. Mas Davi chega, as escrituras nos mostram que quando ele chega, o seu pai o envia ao campo de batalha, levando pães para os seus irmãos e lá saber como está o andamento da coisa. Quando ele chega lá, vê esse gigante que já está mais ou menos há 40 dias, pela manhã e pela tarde, desafiando o exército de Deus vivo, blasfemando o tempo todo, e ninguém ousa, com medo, com temor daquele grande desafio, a se meter, a enfrentar. E Davi chega, fica indignado e se joga para se lançar. Saul disse: não, rapaz. Quando ele diz: eu vou enfrentar, não se preocupe mais. Não, rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, ele é experiente, ele é grande, é um cara com cicatrizes de combate, um cara que já matou muita gente, um gigante para ninguém botar defeito, é um guerreiro. Para a gente aqui experiente de guerra, de combate, a gente teme. Em outras palavras, estou parafraseando, a gente temeu, a gente teme que ninguém, 40 dias ele desafiando e ninguém foi. Imagine você, um simples pastor de ovelha, um menino jovem, um adolescente, que ele tinha nesse tempo aí menos de 20 anos, um jovenzinho, ruivo, bonito, pastorzinho de ovelhas, vai enfrentar um desse. É derrota certa. Você não tem como vencer esse desafio. Olha só, um homem que não se coloca na dependência de Deus. Ele teme diante de grandes dificuldades. Um homem, um exército que se dizia o exército de um Deus vivo, do Deus de Israel, mas que na hora da dificuldade, na hora da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que a gente esperava grandes homens levantar a voz e clamar pelo Deus de Israel, muitos recuaram e muitos crentes que dizem servir um Deus poderoso recuaram, tiveram medo, ficaram com medo da morte. Não saíram para clamar o nome do Senhor, mas recuaram. Agora, lógico, eu conheço vários que recuou, que se escondeu, ficou com medo de morrer, mas dizem servir um Deus. Mas que Deus é esse que dizem servir? Mas também conheço homens imbatíveis como Davi, que disse: como esse incircunciso pode afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei e vencerei. Saul, não se preocupe mais. Eu cuido de ovelhas e leões e ursos. Já chegaram a vir enfrentar, pegar as ovelhas do meu rebanho, e eu fui e os arrebatei de sua boca. E Deus me deu todos eles em minha mão. Com certeza, esse gigante vai ser mais um como eles, a qual Deus os entregou em minhas mãos, entregará também ele em minha mão. Indo de encontro a qualquer prognóstico, positivo, mas negativo, porque aos olhos humanos jamais poderia vencer aquele embate, foi Davi, com coragem, destemor, e o principal, como ele disse: Deus vai me entregar ele em minhas mãos, com fé, dependência plena de Deus, no meio daquele grande desafio que estava diante dele. E as escrituras falam que Davi foi e venceu aquele grande desafio e derrubou o gigante Golias. Coisa simples. Quando ele se coloca diante daquele grande embate, é desdenhado até pelo gigante. O gigante olha para ele: oxe, um ser insignificante diante de mim. Ele com um bastão de pastor. As escrituras falam que ele pegou pedras lisas e colocou no seu alforje de lado, de pastor, e com sua funda, que é uma arma que é usada até hoje no Oriente Médio. Uma cordinha com uma parte no meio onde se bota um cheixo, prende aqui, ó, segura, gira e joga. Até hoje usam-se
no Oriente. Alguns usam, alguns pastores e outros usam. E são bons nisso. Davi era bom nisso. Olha só, enfrentar um gigante experiente, uma grande dificuldade daquele que conheço. Só podia ser fé, como ele disse. O Senhor, como me entregou outras dificuldades, leões e ursos em minhas mãos, também entregará ele em minhas mãos. E foi Davi. E se arremeteu diante daquele grande desafio. Como eu disse, o gigante olhou para ele e desdenhou. Você vem comigo com pau e eu sou algum cachorro? E as escrituras mostram que Davi prepara sua funda e lança sobre ele. Com certeza deve ter tido alguma outra coisa para se iniciar, mas o final é esse. Ele lança sua funda com a pedra e a pedra fica encravada em meio à testa daquele grande gigante, a qual vem ao chão. Davi vai até ele, tira a espada, o apunhala e arranca-lhe a cabeça fora, causando pavor e temor no exército filisteu, a qual o exército de Israel branda com um grito e corre agora atrás do exército, causando um grande temor. Quem está ali, o exército filisteu, a qual corre de pavor, enquanto o exército de Israel brada um grito de vitória e foge, e corre atrás dos filisteus, em qual se debanda em fuga. E as escrituras mostram que o exército de Israel sai varrendo tudo pela frente. Olha só que grande vitória. Uma vitória que vai de encontro a qualquer placar aos olhos dos homens, naquela grande dificuldade. Davi mostra que a confiança plena em Deus e a sua dependência plena nas mãos dele é a chave do sucesso para qualquer um de nós. Eu não sei qual gigante que tu vem enfrentando, ou para alguns até que já enfrentou gigantes na vida. Mas muitos de nós podemos colocar uma espécie de metáfora, uma tipologia desse grande desafio como um gigante em nossas vidas da dívida. Muitos aí com dívidas que parecem impagável aos nossos olhos. Um grande desafio. Ou uma doença. Ou vem lutando contra o mal do século, que aflige a muitos, como a depressão, a ansiedade. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. As pessoas vivem ansiosas constantemente. E muitos, já vi depoimento de alguns que tentam e lutam para se livrar e ainda não conseguiram. É um gigante, é um grande desafio, a qual sozinhos não conseguem. Outros do desemprego. Outros já enfrentaram e venceram, e outros vêm enfrentando. E parece impossível aos olhos dele e de qualquer um ao redor ele vencer essa grande batalha. Mas saiba o que eu vou lhe dizer agora. Acredite, creia, não há portas. Ou melhor, não há paredes que você olhe assim e diga: que parede, que muro alto, muro forte. Parece impossível de se transpor. Para Deus não há parede grandes, altas demais, que Ele não possa abrir uma porta para que você passe. Não há correntes fortes demais que Deus não possa despedaçar diante de você. E nem cadeados seguros demais que Ele não possa abrir para você. Não existe o impossível para o Deus de Israel. O que você tem a fazer, eu a fazer, diante desse grande desafio, é se jogar de cara, de peito aberto, e dizer: Deus me dará a vitória. Confie plenamente nele. Confie plenamente em Deus. Se coloque completamente nas suas mãos, em sua dependência, uma dependência plena. E confie que você vencerá. Senhor, por mim mesmo eu não consigo vencer esse desafio. Sou insignificante diante dessa muralha. Diante desse grande desafio. Eu não sou capaz de atravessar esse mar. Mas tu, pelo teu poder, tu é capaz de abrir diante de mim esse grande mar para que eu passe a pés secos perante a Ele. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, por mim mesmo eu não consigo vencer essa depressão, essa ansiedade. Por mim mesmo eu não consigo vencer essas finanças a qual eu tenho.
Por mim mesmo eu não consigo fazer com que o meu filho saia dessa condição, das drogas a qual ele se meteu. Eu já fiz de tudo e não consigo. É um grande desafio diante de mim. Eu não consigo. Se o Senhor não agir, se o Senhor não estiver comigo, não me der uma luz, não abrir minha mente, a minha consciência e me ajudar e me dar a vitória, já é certo que se o Senhor não for à minha frente e não estiver comigo, eu não vencerei. Clame a Ele. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Peça para que Ele esteja com você. Converse com Ele. E coloque o seu caso, os seus fardos pesados sobre Ele. E com certeza você verá a sua glória. Porque diante do Deus de Israel, não há paredes que Ele não possa abrir uma porta para você. Não há correntes fortes demais, grande demais, grossa demais, que Ele não possa despedaçar diante de você. E nem cadeados seguros demais que Ele não possa abrir para você. Não há dificuldade, não há um impossível. Clame e confie, e com certeza verás a glória de Deus, verá a sua glória, a glória de Deus em sua vida. Que Deus abençoe, a paz seja convosco. E abrace e clame por esse grande Deus que era e foi e é e será para todo sempre. Amém. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e o de sempre. Está aqui para te ouvir e te ajudar. Que Deus abençoe. Amém.